Olá, alunos! Estamos de volta aqui para a resolução de mais uma questão da VUNESP. Então vamos lá, a leitura da questão comigo. Uma planilha criada no Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão, está preenchida como se apresenta a seguir. A fórmula igual PROC-V, abre parênteses, A10, ponto e vírgula A2, dois pontos, C7, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 0. Se digitada na célula B10, trará como resultado, letra A, sustenido N/A, letra B, sustenido erro, letra C, 3, letra D, Guarulhos e a letra E, 22/10/2015. E aí, pessoal, qual a alternativa correta para essa questão? Letra A, B, C, D ou E? O primeiro ponto a ser destacado é o funcionamento desta função chamada PROC-V. A função PROC-V é aquela que realiza uma procura vertical. Ela faz uma procura em colunas. E o que nós vamos identificar agora é passo a passo como resolvemos essa função PROC-V. Acompanha comigo aqui, eu vou destacar para vocês então só ela e a planilha que estava indicada na questão. Bem, a função PROC-V tem no seu primeiro argumento, e lembrando que quem separa argumentos é o ponto e vírgula é o símbolo que separa os argumentos de uma função. Então, no primeiro argumento da função PROC-V, aqui descrito A10, é o valor procurado. Então, é sempre bom lembrar, o primeiro argumento da função PROC-V contém o valor procurado. Nesse caso, então, o valor procurado é A10. Vamos descobrir, então, o que eu tenho em A10. Pega lá, ó, coluna A, linha 10, nós temos o valor 3. Então, nós já sabemos que o valor procurado é o 3, porque ele está no primeiro argumento. Agora a pergunta, onde eu vou procurar esse valor 3? Eu tenho que procurar esse valor 3 na primeira coluna do intervalo indicado no segundo argumento da função PROC-V. Vou repetir, eu tenho que procurar esse valor que está em A10, que é o valor 3, somente na primeira coluna do intervalo indicado no segundo argumento, que eu destaquei aqui em verde. E o segundo argumento da minha função PROC-V contém justamente, então, o intervalo de dados onde eu procuro o valor. Mas lembra que eu só posso procurar esse valor na primeira coluna desse intervalo. E esse intervalo diz A2, dois pontos, C7, que significa da célula A2 até a célula C7. É o intervalo que vai da célula A2 até a célula C7. Partindo aqui da célula A2, indo até a célula C7 e fechando um retângulo determinando esse intervalo, observa, de A2 até C7, C7 até A2, nós fechamos um retângulo. Então agora eu já sei que tem que procurar esse valor 3 na primeira coluna do intervalo A2, dois pontos, C7. E de fato, pessoal, nós encontramos o valor 3 aqui na primeira coluna deste intervalo, até destaquei aqui para vocês. Bem, agora nós vamos ter que observar o que está descrito no terceiro argumento da função PROC-V, que é o que chamamos de coluna do resultado. Por exemplo, aqui apareceu no terceiro argumento desta função PROC-V, apareceu 3. Esse 3 significa coluna do resultado, significa que o resultado está na terceira coluna em relação ao valor procurado. Observa, se aqui tivesse 2, seria segunda coluna, se tivesse 1, primeira coluna, mas ele colocou 3, indicando que o resultado está na terceira coluna em relação ao valor procurado. Então vamos lá, partindo do 3, indo até a terceira coluna, eu encontro Guarulhos. Vou repetir, partindo do valor procurado, que era o 3, indo até a terceira coluna deste intervalo, eu encontro Guarulhos. Por isso que a resposta dessa questão é Guarulhos, porque ele pediu em relação ao valor de A10, que era 3, o que está na terceira coluna. Em relação ao valor de A10, que era 3, que ele encontrou na primeira coluna desse intervalo, na terceira coluna a resposta que ele encontra é Guarulhos. Por isso, Guarulhos é a resposta dessa questão. E esse 0 que aparecia no quarto argumento, ele é um indicativo de que eu só poderia dar uma resposta se eu encontrasse o valor exato, que de fato eu encontrei o valor 3, exatamente 3, na primeira coluna do intervalo. Se aqui tivesse 1 em vez de 0, o 1 permitiria procurar não só pelo valor exato, como também pelo valor aproximado menor. Se não houvesse esse 3 aqui, eu poderia procurar pelo mais próximo menor.
mas esse 0 está indicando que eu só posso dar uma resposta se eu encontrar o valor exato. E eu encontrei o valor 3, exatamente igualzinho 3, na primeira coluna desse intervalo. E na terceira coluna encontrei Guarulhos, então era A10 na terceira coluna. A10 vale 3, então encontrando o 3 na terceira coluna, resposta Guarulhos, sem dúvida nenhuma. Vamos voltar para a questão agora que a gente viu o passo a passo. Resposta então só pode ser a nossa letra D de Dinamarca, Guarulhos, porque em relação ao valor 3 procurado, na terceira coluna encontramos Guarulhos, como descrevemos naquele esqueminha que eu deixei ali todo pronto para que vocês pudessem entender de onde veio a resposta. Então D de Dinamarca, de fato, o gabarito dessa questão, Guarulhos. Ok, pessoal, mais uma questão resolvida aqui da VUNESP. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei, isso é bem importante. Também se inscreve aqui no nosso canal. Grande abraço, até a próxima questão e bons estudos!